E aí galera, olha só, está com o seu celular travando, sem espaço ou lerdo? Baixe o aplicativo iSecurity, que lá vai ter várias funções para deixar seu celular mais rápido. Com ele você vai conseguir liberar cachê do seu celular, que são aqueles arquivos inúteis que vão juntando com o tempo. Se você estiver com algum jogo travando no seu celular, pode ser o Among Us ou Free Fire, lá tem a opção para você acelerar os seus jogos. Então se ele estiver travando ou com lag ou algo parecido, você vai conseguir resolver isso. Tem a função também do app lock, que você vai conseguir colocar senha em aplicativos específicos. Se você quiser colocar senha no seu WhatsApp ou no seu Instagram, quando alguém tentar abrir esse aplicativo específico, vai aparecer a senha e só você vai conseguir desbloquear. Tem também o antivírus, que vai te manter protegido de qualquer ameaça que possa aparecer no seu celular. Então, além de tudo, você vai estar seguro usando o seu aparelho. Então, se você quer jogar com menos lag ou quer deixar seu celular mais rápido, mais otimizado, baixe o iSecurity. O link está aqui na descrição. Você pode baixar direto pelo link ou procurar na Play Store por iSecurity. Eu uso e recomendo. Eu sou um presságio da desgraça. O rima usa o altar da mão de Deus e ao invés de um eclipse temos na verdade um vórtice das almas surgindo. Mas parece que realmente foi aquele o primeiro eclipse da história. Nossos heróis seguem o Cavaleiro Caveira, que vai para um buraco na árvore espiritual da Ilha dos Elfos. E lá existe um túmulo onde está aquela que ele amou um dia. E eis que surge Danan perguntando se ele está ali para visitar o túmulo da princesa sacerdotisa da Flor de Cerejeira. Tanto Shirk quanto Guts nos dizem que nos vislumbres que eles viram da memória armazenada na armadura Berserker, a mulher parecia exatamente com Danan. O Cavaleiro Caveira responde a Danan algo complicado e poético sobre seu fim, seu estado atual e o fato de que ele só tem um destino agora. Ele é um presságio da desgraça, o remanescente de um rancor antigo, e seu objetivo é único, pois ele não ostenta mais um coração para se banhar na glória dos seus dias de mortal. Ou seja, ele não possui mais sentimentos que outrora teve como um humano. Ele é puramente movido por rancor e ódio. Ele é Guts em um futuro sombrio, caso a besta das trevas venha a consumir ele. Vale destaque aqui para o túmulo da sacerdotisa. É inspirado na pedra de Newgrange, que é o antigo cemitério neolítico da cultura celta. É interessante que se você pesquisar sobre Newgrange, acha a seguinte informação: de acordo com a mitologia irlandesa, Newgrange era o lugar onde Tuatha de Danann vivia. Então aqui vem o nome de Danann. E esse Tuatha de Danann era uma representação de divindades, especificamente 5 deles. E ainda de acordo com as lendas desse local, existia um herói chamado Cuchulainn, o cão de caça, que nasceu e foi profetizado que seus grandes feitos lhe dariam fama eterna, mas sua vida seria curta. Ele é conhecido, galera, por seu terrível frenesi de batalha, no qual ele se torna um monstro irreconhecível que não conhece nem amigo nem inimigo. Miura é um gênio simplesmente de inserir esses easter eggs nas entrelinhas da história. E é bom ver o Cavaleiro Caveira aqui no túmulo, que revela um lado dele que não vemos muito. Dá uma grande profundidade a esse ser, pois ver uma grande armadura solenemente parada ali, você quase espera que o Cavaleiro Caveira derrame uma lágrima. Na verdade temos um manuseio magistral de Miura com esse personagem, cujas expressões são limitadas. E ainda nesses poucos painéis desse capítulo, o peso de tudo que ele passou pode ser quase sentido e palpável. É verdadeiramente um momento incrível. Nunca achei que eu me emocionaria com uma armadura sem qualquer expressão ou sentimento. Você sente realmente compaixão por Scully nesse momento. Agora a grande pergunta: por que Danan parece tanto com a amada do Cavaleiro Caveira? Talvez essa árvore já existisse há muito tempo nesta ilha, e quando a amante de Geyserik, a sacerdotisa, que estava principalmente encarregada de cuidar desta árvore, como uma árvore espiritual poderosa, morreu no ritual do passado, e aposto que ela foi sacrificada por Void, ela foi enterrada sob esta árvore. Então, incrivelmente, o seu espírito renasceu através da árvore. Se lembrem, Ciclos renasceu como Danan, o elfo. Isso seria semelhante ao destino do Cavaleiro Caveira, uma existência sempre contínua, mas de uma forma completamente diferente. Uma possível variação é que Danan nasceu como um ser totalmente diferente, mas compartilha toda a sua semelhança por conta
do poder que a sacerdotisa possuía. Isso também tornaria as coisas mais cruéis para o Cavaleiro Caveira, pois a sacerdotisa das flores de cerejeira realmente morreu, mas em um ciclo astral se tornou o monarca da tempestade das flores. Isto faz muito sentido, pois já vimos na obra uma história de um humano que pode virar um elfo. É uma história há muito tempo perdida, contada pelo apóstolo Rosine. A história de Picaf, os Olhos Vermelhos, que é mais ou menos assim. Há muito tempo, em uma aldeia, havia um menino chamado Picaf, com orelhas pontudas e olhos vermelhos. Seus pais o amavam muito, mas ele sempre foi intimidado por todas as outras crianças da aldeia por conta dos seus olhos e suas orelhas. Eles o chamavam de Olhos Vermelhos Picaf, ou Picaf, orelha pontuda. E Picaf um dia pensou: esta não é minha casa, essas pessoas não são os meus pais verdadeiros, porque nem o meu pai nem a minha mãe se parecem comigo. Qualquer pessoa da aldeia é diferente, ninguém tinha olhos vermelhos ou orelhas pontudas como ele. E uma noite Picaf escapou de sua casa sem que seus pais soubessem e partiu para encontrar os seus verdadeiros pais e o seu país verdadeiro, o seu próprio mundo real para viver. Ele caminhou sozinho para a floresta onde os elfos costumavam viver, onde os adultos de sua aldeia diziam para nunca ir. E Picaf os encontrou. Eles tinham olhos vermelhos e orelhas pontudas. Certamente eles eram iguais a ele. Então os elfos indagaram a Picaf: você é um de nós? Não, não pode ser. Você não tem asas para cavalgar o vento como nós. Vendo a confusão de Picaf, um dos elfos se lembrou de algo. Há muito tempo, um homem e uma mulher trouxeram aqui na floresta um bebê que estava quase morrendo de uma doença. E acabamos quebrando a lei da nossa aldeia e entramos nesta floresta para salvar esta criança. Esta criança é a nossa vida, diziam os pais de Picaf. Por favor, de alguma forma salve-o, imploraram o homem e a mulher desesperadamente. E eles atenderam então ao pedido do casal usando magia no bebê. A vida do bebê foi salva, mas em troca sua aparência foi alterada para se parecer com a dos elfos. Mesmo assim, o homem e a mulher choraram lágrimas de alegria. Só importava que o seu filho estivesse vivo. E quando Picaf ouviu esta história, saiu correndo com toda a pressa, com lágrimas nos olhos. Ele voltou rapidamente por onde veio. Ele queria ver novamente os seus verdadeiros pais. Mas quando Picaf voltou para sua casa, já era tarde demais. Por alguma razão estranha, embora ele só estivesse na floresta por alguns momentos, na sua aldeia, 100 anos haviam se passado. Ele não conhecia mais uma única pessoa do lugar. Picaf, o pária, então chorou e chorou. Seus olhos vermelhos e inchados ficaram ainda mais vermelhos. E é incrível esta história porque ela se passa exatamente na ilha dos elfos e confirma que com magia um bebê humano pode ser transformado em um elfo. Imagine só ser enterrado embaixo de uma árvore espiritual forte com ligação direta para o mundo astral. Creio que esta seja a resposta definitiva das semelhanças entre as mulheres. E a grande semelhança entre as duas é o que enfraquece a possibilidade delas serem um parente de sangue. Shirk diz o que os leitores sentiram. A semelhança é inconfundível. E se era para ser um personagem completamente diferente, a amada de Geyserik, mas ainda relacionado a Danann de alguma forma, então eu creio que o Miura teria tornado o seu design mais distinto e não confusamente semelhante com a de Danann. Por fim, Godfrey, Shirk e Guts resolvem deixar os dois a sós e a bruxinha pergunta qual a ligação de Flora com o Cavaleiro Caveira. E Ged nos diz que no passado Flora foi exilada da ilha porque cometeu um tabu depois que o eclipse ocorreu. E durante sua juventude ela tinha sido uma aprendiz da sacerdotisa princesa, mas como seus sentimentos eram muito fortes, ela acabou exilada porque fez algo proibido. Mas o que seria esse tabu que Flora cometeu? Digamos que seria encerrar a alma de um homem morto dentro de uma armadura mágica e vazia. Flora cometeu o pecado de prender a alma de Geyserik na armadura de Cavaleiro Caveira. Isto vai contra o curso natural do mundo e a Flora mesmo já mencionou que é pecaminoso viver uma vida anormalmente longa. Se Flora foi exilada por causa do que fez pelo Cavaleiro Caveira e Geyserik, na verdade a relação entre eles parece um pouco mais clara agora. Temos então uma quebra nesse capítulo com o nosso macaco saltitante, em que temos talvez
algumas das minhas travessuras e expressões favoritas desse capítulo com Isidro e Puck. Isidro está realmente energizado por toda a área, onde ele levantava os vestidos das bruxinhas, pregando peças e se vingando com muito bom humor delas. E você deve estar se perguntando porque ele está literalmente voando em alta velocidade. O que aconteceu aqui? Uma das bruxas até menciona que a floresta tem um tipo de afinidade com o macaco Isidro. E Shirk pareceu genuinamente surpresa com toda a velocidade e os movimentos que o garoto estava empregando. Isto ocorre porque a floresta tem gravidade menor devido à baixa quantidade de baritas, os elementais do peso. Então isto ajudou Isidro a pular mais facilmente. Vale o destaque as várias referências a Star Wars nessa cena. O Kelp, que a sereia chega montada, e a cara do Jar Jar Binks. Fora o Puck como Imperador, Jar Jar, Yoda, entre tantos outros personagens. É fantástico. Talvez alguns não gostaram dessa quebra no meio do capítulo, mas essa cena com Isidro e as bruxas mostra que esse lugar é realmente um paraíso. Em Elfhelm, a ilha dos elfos, essas crianças realmente podem se divertir. Eu sinto que até mesmo a escuridão que existe na ilha parece não ser ameaçadora. Tenho certeza que isto não vai durar para sempre, visto que a ilha dos elfos é atualmente a maior ameaça para Griffith e os seus planos. Mas mais importante ainda nessas cenas é Miura explorando as baritas e como isto pode ser incrível se empregado na batalha. É um tema comum em Berserk neste ponto da trama com o mundo astral em geral. As armas mágicas do bando, a armadura Berserk, o mesmo manto de Serpico. Shirk fará contratos intencionais com esses poderes. E enquanto Isidro parece ter se aproveitado desses poderes para fazer brincadeiras e pegar peças, embora fosse claramente um efeito cômico aqui, imagine se Guts, além da sua vantagem que a sua armadura já dá ao seu corpo físico, lutasse em algum lugar com um efeito profundo onde suas habilidades seriam influenciados por esse aumento mágico. Talvez esta seja a grande diferença entre ele e o Cavaleiro Caveira, porque o Cavaleiro Caveira basicamente pode voar e exibir uma velocidade sobrenatural. Se Guts adquirir esse poder, ele será um oponente digno até mesmo para Zod e quem sabe a mão de Deus. Então temos aí a bomba final, que é a muito esperada. Gadfrin diz a Guts sobre como o Cavaleiro é fascinado por ele, simplesmente por Guts ser muito parecido com ele quando era vivo. E depois diz algo bem interessante. Guts precisa determinar o que fazer com seu cólera. Ele vai usar isto como oxigênio para o manter vivo, ou como um fogo do inferno que o consome por dentro. Não posso deixar de sentir pena por Guts nesta cena, porque ele está lá fora sozinho, olhando pela janela e vendo Casca e Farnese lá dentro, sorrindo aonde ele definitivamente queria estar, mas não pode. Então há um lampejo de raiva quando surge Griffith na sua mente, que para mim neste momento era como se a besta das trevas estivesse lembrando ele de sua busca por vingança. Parece que a escolha vai ser o fogo do inferno que o consome por dentro. E para fechar temos a chegada do Menino do Luar. Eu acho que o menino veio realmente para ajudar a reunir Guts e Casca novamente, mas estou curioso para saber se ele vai realmente falar com Guts desta vez, e se sim, o que ele terá a dizer. Só me preocupo com o que Miura fará agora, basicamente que um barril de pólvora chegou no coração da ilha, já que o garoto do luar está em Elfhelm. A sua percepção do tempo também é alterada. Muito tempo vai se passar do mundo exterior para o Griffith. Isto é muito interessante, mas uma noite em Elfhelm ainda é uma noite em Elfhelm. Tudo pode acontecer. Eu realmente digo que o garoto é um barril de pólvora, pois ele pode unir Casca, mas Casca pode acabar seguindo o garoto quando ele partir da ilha e Casca acabar caindo nas mãos de Griffith, o que dará um belo de um gatilho para a partida do bando, porque Casca está curada, mas e agora? Tem que haver novos desafios e motivações ocorrendo. E alguma ação também. Porque Berserk é antes de tudo um mangá, claro, de ação. As grandes revelações dramáticas e recompensas da série Berserk acontecem simultaneamente com os cenários de ação climáticos em grande escala. A cura de Casca, para um exemplo bem recente, por fora é apenas uma cerimônia de reencontro. Mas por dentro vemos uma das batalhas mais fantásticas já travadas dentro da série. Por mais que conversas excelentes e diferenciadas sejam as características de Berserk, os grandes personagens, a história e os momentos de ação andam de mão dadas. E isto significa que provavelmente não receberemos as maiores revelações da trama até que a ação venha. E parece que a ação finalmente
vai começar. E é isso, galera, que capítulo fantástico, incrível. Estou curioso agora pelo próximo, com a chegada do garoto do luar. Como o Cavaleiro Caveira vai lidar, porque ele provavelmente sabe o que é aquela presença. E se Casca vai acabar partindo ali com o seu filho. Será que vai ter uma interação com Guts dessa vez? Como Guts vai tratar o garoto desta vez? Curioso, né? Que capítulo fenomenal, incrível. Adorei essas ligações de Danan com a armada de Geyserig, Flora cometendo tabus. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faça um pequeno review, deixa aqui embaixo. Quero saber o que você achou desse capítulo também. Meus amigos, até os próximos. Valeu por assistir. Fui.